Bom, mas o campo de cultura LGBT, ele ainda é um campo de atuação meu, né, e de interesse, só que eu mudei um pouco o meu lugar de atuação, né, eu estou dando aula no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, não como artes, não como artista, mas como professor de gestão e produção cultural, então tudo se alinha, né, tudo se conecta, isso é bem interessante. E as questões de arte e cultura LGBT, elas são um foco de pesquisa meu, continuam sendo, né? Se antes eu era um agente mais ativo, assim, como artista e como articulador de ponto de cultura, coordenador, agora estou em outra esfera, mas continuo discutindo essas questões. E eu adoro a especificidade do campo da cultura LGBT, porque ela é muito é uma discussão ainda frágil e instável, assim, né? Bom, discutir sempre políticas culturais é sempre muito estável, né? Muito frágil. Mas as especificidades em torno da produção cultural LGBTQIA+, elas trazem muitas questões pelo viés identitário, assim, do tipo, tá, mas tem que ser uma pessoa lésbica, gay, bissexual, travesti, transexual para produzir arte LGBT, QI+. Toda a arte produzida por esses agentes, né, que tem essas identidades, são artes LGBT, e não são, né? A produção artística e cultural LGBT, ela, ela é um jeito, né, é um meio de identificar, quando a gente pensa nesse campo da cultura LGBTQIA+, como um tempo de identificar um conjunto de práticas, saberes, elementos, produtores de significados para essa população. E, por vezes, na maioria das vezes, produzidos por esses agentes. Ao mesmo tempo, para pensar a cultura LGBT, que é uma questão interessante, assim, que eu formulo, eu gosto de pensar, é que a cultura, se a gente reconhecer que existe uma cultura LGBT, a gente está reconhecendo também uma cultura de opressão e violência. Porque se esses agentes se juntam e começam a produzir elementos identitários, sendo que são pessoas muito diferentes, né? São todas as pessoas diferentes, a única coisa que aproxima esses sujeitos é o fato deles viverem processos de violência e exclusão, né? Então, acho que esse é um elemento bem interessante para a gente começar a pensar a cultura LGBT, porque são sujeitos transversalizados por várias questões que são produtores de símbolos e significados, né? Mas é a partir de um processo de violência que agrupa esses sujeitos. E acabam sendo uma forma de reafirmação de existências, de reconhecimento de pares, de iguais, assim. Então, a produção desses elementos, ela não está descartada dos processos de violência, né? Que eu acho bem interessante. E as linguagens artísticas, elas atravessam, né, as produções artísticas desse segmento, só que elas podem ser temáticas. Qualquer linguagem artística, ela pode tematizar questões de gênero, sexualidade e diversidade, né? Mas não chega a ser caracteriza como um gênero, como literatura LGBT, porque tem matemática LGBT, pintura homoerótica, porque traz questões pictóricas relacionadas, de imagem, imagéticas relacionadas a isso, mas também, além dessas manifestações temáticas, que eu chamo nas linguagens, eu gosto de pensar nas manifestações identitárias, que são aquelas produzidas exclusivamente por esses sujeitos e dentro desse segmento, como, por exemplo, a arte transformista, que é a arte drag, né? Que pega um fragmento de cada linguagem, das artes cênicas, da música, da dublagem, do teatro, decodifica, reprocessa e acaba apresentando como uma linguagem identitária, né? Uma linguagem cultural estritamente relacionada a esse segmento. E eu acho que é possível pensar também nas paradas do orgulho, né? Que são marchas políticas, ao mesmo tempo elas têm, sobretudo no Brasil, essa cara festiva, então é uma ocupação festiva da rua, é uma ocupação da rua política e festiva para dizer que eu existo, para dizer que eu posso beijar meu namorado, para dizer que eu posso sair de mãos dadas com a minha namorada, para extravasar, para eu me montar, para eu mostrar minha identidade.
Então, acho que tem esses dois fenômenos, dá para pensar como fenômenos identitários da cultura LGBT. E, como temática, são atravessados, né, por todas as outras linguagens. Então, essas são as coisas bem interessantes que eu acho relacionadas a essa E produção. a... Porque, assim, ó, nem todo sujeito LGBTQIA+, ele vai produzir uma arte LGBTQIA+, mas quando a sua linguagem artística, a produção da obra, ela assume contornos da sua vida, dessa sua existência, daí tu tem uma obra super potente, né? Como a obra do Cazuza, como a obra do Caio Fernando Abreu, como a obra dessas poetisas trans. Então, são questões de vivência que estão atreladas à sua produção. Daí sim, tu tem sujeito LGBT construindo, né, produzindo arte LGBT. Eu gosto de pensar nisso como uma produção de CIAs, porque daí sim reprocessa, né? As questões do Leonilson sobre a questão de ser gay e soropositivo, do Caio Fernando Abreu, né? Todas as pessoas produziram obras essenciais, obras-primas, mas não são falando sobre existências que não são as delas, né? Eu gosto de pensar nisso como produção de si, assim. Daí tem aquela coisa que é a arte que a gente não consegue dar conta, só fica maravilhado. Assim. Tá, falando bem aberto, assim, né? Bom, as políticas culturais no nosso país, elas são frágeis, né? Elas não, elas são descontinuadas com frequência, elas são recentes, né? A cultura e a arte como políticas são pensamentos ainda muito jovens, né? Do lado de outras políticas culturais, embora se tenha muita discussão e muita produção sobre isso eu diria que o armário para tirar os LGBT, a cultura LGBT, ela surgiu no primeiro governo, né, do PT, na gestão do Lula, e muito assim nessa esteira e nessa necessidade de olhar para o que não se olhava, né, nas políticas culturais, para os segmentos culturais, que também são produtores, né, de cultura, sair das grandes linguagens, né, das belas artes, das artes consagradas. E quando se olha para a identidade cultural e para a diversidade cultural, também se mira o segmento cultural LGBT, mas que até então não se pensava de forma organizada como política cultural. É bem interessante. Os sujeitos que estavam fazendo, as drags fazendo seus shows, as transformistas lotando os teatros, desde os anos 60, 70, vários autores e diversas linguagens outsider trazendo esses temas, mas nada muito refletido, né? De fato, essa mirada lá no início dos 2000, ela coloca esses agentes no foco também. E daí a gente começa a pensar mais a questão do LGBTQIA+, que era LGBT, né, naquela época, era uma sigla que dava conta de forma mais guarda-chuva, como esses sujeitos produtores de cultura, né? A partir disso, é uma tentativa que deu bons passos, mas demorou para entrar no imaginário das políticas públicas. Assim. A gente tem pouquíssimas, olha, eu acho que deve se restringir a umas 2 ou 3 secretarias de Estado, secretarias de município que têm recortes específicos para o segmento cultural LGBT. Agora, com a força que veio da Aldir Blanc, que é um paralelo, né? Uma de financiamento cultural e de fomento, isso volta com todas as questões identitárias, mas volta porque elas já estavam sendo apagadas de novo, né? Já estavam sendo esquecidas. População LGBT, população negra, mulheres e outros segmentos, né? Ciganos. Mas as políticas LGBT, elas são... Se as políticas culturais, por si só, já são frágeis e instáveis, a LGBT, quando dá para tirar, quando dá para mandar para o armário de novo, é mandado, né? Tanto que o GT de Cultura LGBT do Ministério da Cultura, que teve duas edições mais contemporâneas, teve uma lá em 2006, mas era um GT muito instável. Em 2013, 14, ele foi reinstalado com seleção, eu fiz parte das duas. A segunda posse a gente nem fez, assim. A gente foi porque veio um golpe em cima da gente, né? E daí, imediatamente, isso ficou de lado.
Então, voltamos para o armário. Então, tem isso, sai do armário, volta para o armário, sai para o Mas armário. E você nada fala específico, que... Acho que considerando as especificidades, os perfis e as necessidades desse público também, né? Que não... Porque se há uma demanda específica para atender determinadas populações, é porque existem demandas que são específicas, né? Eu lembro que no início dessa abertura para a diversidade cultural, né, e identidade cultural, principalmente do governo federal, não havia especificidade de editais, nem prêmios, nem fomentos. Existia um pensamento que era transversal, assim. E havia muito movimento, na época eu trabalhava mais efetivamente no Somos, da gente ocupar esse espaço dentro de editais gerais, sabe? A gente, não, tem que ter essa pauta, tem que ter essa pauta. A própria... tivemos 2 pontos de cultura, né, pelo Somos, um ponto e um pontão, era nisso, de bancar que deveria ter, sabe? Que aquele espaço era nosso para depois poder brigar por projetos específicos, eventos específicos, né? E daí tu vai conquistando. Mas é tudo muito frágil, né? Não vou rememorar uma pesquisa que o Somos fez no início dos 2000, que foi um mapeamento cultural LGBT, que a gente fez em quase todo o Brasil. E essa pesquisa, qual era o objetivo dela? Assim, era chegar nas capitais, trabalhando com produtores locais e tentar identificar a cena LGBTQIA+, o panorama artístico e cultural. E foi bem interessante que a gente levantou vários dados, que inclusive eu estou retomando esse ano, uma pesquisa no IFRS, para analisar novamente esses dados e criar comparações, né? E ele identificou, além dos aspectos positivos da produção de si, das produções de si, e da arte transformista, e das paradas com manifestações identitárias, e das outras linguagens como temáticas, ele identificou alguns aspectos bem ruins, assim. Primeiro, a baixa profissionalização do campo, né? Então, não existe formação específica nessas linguagens, ou os temas não aparecem nas formações artísticas, né? Naquele momento. Eu acho que a coisa mudou um pouco, né? Mas a profissionalização do campo era super ínfima, né? Recursos muito baixos de acesso, principalmente para as artistas transformistas e drag queens, que a conta não fecha, né? Tu tem um super investimento de construção de persona, de personagem, de carreira, de produção de figurino, de ensaio de música, para fazer a apresentação por R$50, R$100, R$200 de cachê. Então, uma conta que não fecha, né? A pessoa não consegue, consequentemente, a pessoa não consegue viver exclusivamente disso. Ou se vive, tem uma vida muito instável, né? Então, são profissionais que precisam de subsídios. Tanto que pela Aldir Blanc, várias entraram com... Várias, as que acessaram, né, a Aldir Blanc e tiveram acesso à informação também. E se entenderam como sujeitos de direito, porque às vezes as pessoas acham que também, não é para mim, não é profissional que eu faço, tem acesso. Então tem uma profissionalização, super baixa profissionalização no campo, isso incidia em baixos recursos, baixos salários, baixos cachês. E uma outra problemática que naquela época, embora as coisas estejam um pouco diferentes agora, que era uma dificuldade de acessar espaços de mainstream. Ou seja, não pegava a melhor temporada do teatro, né? Para conseguir também acesso ou verba para fazer alguma produção de cinema, apoio de patrocínio, até acessavam, né? Mas daí quem patrocina não quer vincular, não queria naquele momento vincular essa marca, a sua marca, a essas temáticas. Isso era recorrente, super recorrente, né? Então, a dificuldade de acessar palcos do mainstream, dificuldade de recurso, as temáticas não serem consideradas aptas para receber patrocínios grandes também, né? Então, isso quebrava bastante. Isso dificultava bastante o desenvolvimento dessas ações. De lá para cá, teve uma virada muito grande no que diz respeito a valorizar a diversidade, né? Embora seja uma diversidade mais mascarada, uma diversidade branca, uma diversidade bonita, né? Não é qualquer diversidade ainda, mas tem um olhar mais inclusivo, assim, de, vem junto, agora a gente vai investir nas drags, nas Pablos Vittares, em artistas do mainstream.
para a gente que é do movimento, assim, é um olho aberto, outro fechado, né? Tu vai, tu aplaude, tu curte a iniciativa, mas tu não deixa de fazer a crítica, porque a gente sabe que essas coisas são ondas, né? Então, as coisas melhoraram um pouquinho, mas não está completamente melhor, assim, né? Então, o dinheiro, acho que ainda gira muito pouco, a não ser quem acessa o mainstream e tem essas pautas identitárias como um tema transversal, é a identidade da pessoa, né? Eu sou um artista de sucesso e, por acaso, sou gay, então não dá para desgrudar isso, né? Sou um gay artista, não sou um artista gay. Então, tem coisa que não dá para desgrudar. Mas, quando a produção do sujeito ela é muito escancarada, ela saiu já do armário, ela ainda se enfrenta muito espaço, assim, né? Salvo alguns fenômenos, né? Por exemplo, as travestidas de Fortaleza, que é o grupo do Silvério Pereira, elas são um fenômeno, né? São artistas gays e artistas trans, né? Mulheres trans que discutem essas questões e lotam os teatros, assim, de ter sessão dupla, sabe? Isso eu não vi em lugar nenhum. Por outro lado, tem a cena da noite, né? Que mobiliza muito esse circuito também, dos pubs, dos boates, dos bares. E daí a gente tem casas que existem há muito tempo, como o Vitrô Club, aqui em Porto Alegre, né? Como Âncora do Marujo, em Salvador, eu acho que esse já fechou. Mas eram lugares, como o Turma OK, no Rio de Janeiro, na Lapa. Então, são palcos que vão se mantendo, mas é muito mais uma questão de resistência cultural do que de sobreviver de arte. É que a gente trabalha com temas, pautas e vivências das pessoas que são muito paradoxais também, né? Por exemplo, o consumo no campo do desejo, assim, afetivo, sexual e fetiche, por exemplo, pessoas trans são muito fetichizadas, assim, principalmente as mulheres trans, né? Consumo de pornografia, prostituição, tudo isso. Ao mesmo tempo, são as mais assassinadas, né? São as pessoas mais assassinadas dentro do segmento. Então, tem as contradições. A gente tem a maior parada do mundo, parada do orgulho do mundo, que movimento, que é um maior evento público, eu acho que do Brasil, né? Que movimenta economicamente, que é legal, que nessa época todo mundo é amigo da diversidade, ao mesmo tempo somos os países que mais matam LGBTs. Muitas dessas produções culturais, elas se produzem também em um lugar marginal, assim, da margem, né? Mas não com um sentido de margem, exclusão pejorativa, assim, mas que eu acho que é um lugar de potência. Esse lugar da margem é um lugar de potência, sabe? Que é o lugar do lusco-fusco, do visto não visto, das ambiguidades. Então, ao mesmo tempo que a gente se processa, essas culturas se processam nessa cena marginal, ao mesmo tempo elas precisam de um reconhecimento público, né, de políticas para salvá-las, porque elas são frágeis. Outra coisa que apareceu no mapeamento é o registro da memória. As pessoas morrem mesmo. Elas morrem ou porque elas são assassinadas, ou porque elas morrem adoecidas, ou porque elas morrem abandonadas, porque elas não têm acesso a outros direitos, né? Principalmente gerações mais antigas que não constituíram família, que têm outras marcas mais pesadas de identidade, de vida. Então, e não tem memória, a gente mal tem registro sobre esses artistas. E tá, é um problema macro, né? A memória cultural é um problema macro, assim, atravessa todo mundo, mas quando tem um segmento de mais exclusão, se sobrepõe mais camadas, né? Além disso, da questão moral, além disso, desse cenário todo, quando as coisas começam a se estabilizar, que é se por um lado agora o mainstream, a publicidade, os recursos, eles estão mirando a diversidade, por outro lado, em paralelo, a gente tem uma perseguição ideológica relacionada aos corpos diferentes e tal, né? A gente teve uma exposição que foi fechada, né? Queer Museu. Sim, Os sim, sim. efeitos Queer Museu, eles são sofridos até hoje, né? Por exemplo, nunca exposições de arte não tinham
classificação etária nas portas. Hoje elas têm gigantesco, né? Eu comprei um catálogo no MASP sobre histórias da sexualidade, que ele veio vedado, preto, não dava para ver o que tinha dentro e tinha proibido para menores de 18. É um livro, né? Um livro. O outro performer lá no MAN foi proibido ele foi parar numa CPI porque ele era uma performance de um artista que estava nu, que estava encenando os movimentos de um corpo, representando, e uma criança tocou o pé dele. Uma criança estava acompanhada da mãe dela. Então não era uma novidade, não era um... E daí o cara foi condenadíssimo por isso, sabe? Espetáculos que são cancelados, espetáculos que são tirados das grades dos teatros por conta disso. Então, tem esse movimento de, uau, agora é o momento da diversidade e ao mesmo tempo, não é bem assim, não pode gente pelada, não pode beijo na boca de dois homens, não, ou aquele discurso, né? Não, é legal, mas eu acho que não precisava daquela parte. Eu acho que aquilo pegou demais. Daí tu vai ver uma bobagem, sabe? Uma bobagem. E isso atravessa o nosso imaginário de um jeito muito cruel, assim. Lembro de acompanhar uns projetos de cursos de publicidade, assim, para avaliar, né? Tá, o tema é diversidade. Daí tu vai ver uma campanha, por exemplo. Daí, assim, uma campanha sobre amor. Daí, assim, o casal hétero se beijando, trocando flores, não sei o quê. Para representar o casal gay, é só as mãozinhas. Não, tu não vê nem se tem cara, se tem corpo, ou é uma sombra, uma silhueta. Isso está no nosso imaginário, sabe? Não é por acaso que as pessoas pensam isso. E de imediato não é nem, eu acho que nem é por maldade, mas tu mantém aquele espectro de violência e de discriminação e tu não sabe nem por quê. Eu sei por quê. Porque quando tu liga a TV, não tem um casal de homem com seus filhos, de dois homens com seus filhos, né, fazendo propaganda da margarina. Não tem. Na novela, o casal principal não é de duas lésbicas, né? Não tem uma protagonista trans, então. Até teve agora, mas foi uma, tantos, né? Não, como não tem pessoas negras nesses espaços e tal. Então, se dá para Eu acho que pensar, é um olho aberto, outro fechado, hein? Tá, eu agradeço a participação nesse produto, né, que a gente está fazendo para afirmar esses espaços e continuar brigando, e falar de cultura LGBT é um lugar sempre interessante, potente para mim, né, porque ao mesmo tempo que a gente reconhece que só existe essa matriz de esse segmento cultural e identitário, ele só se produz porque ele é criado a partir de processos de violência, mas ele reinventa esses lugares, né? E começa a produzir elementos representativos e significativos. E isso é um jeito de lidar com, de, de falar de si, de dar a volta por cima, né? De sair do armário, de ressignificar os problemas, né? E afirmar as suas existências também, as nossas existências, na verdade. Então, é sempre bom falar sobre esse tema e não deixar as coisas tão definidas, deixar aberto, deixar para a gente pensar também. Eu acho que é a potência também de discutir essas questões relacionadas à arte e cultura sempre.